Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje nós vamos conversar sobre a importância da avaliação antes do início de um atendimento, de um tratamento fisioterápico. E eu tenho o prazer de entrevistar aqui o mestre em Ciências da Saúde, fisioterapeuta Nelson Dias, a quem já agradeço pela presença. Muita gente acha que é só chegar, Nelson, lá ao consultório, iniciar o tratamento, tem uma dorzinha, já quero sair daqui bom, mas não é bem assim. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar qual é essa importância, por que de fato ela é tão relevante antes de nós iniciarmos qualquer que seja o tratamento com um fisioterapeuta e talvez até com qualquer outro profissional, né? Obrigado pelo convite, saudações a todos. Bom, Arne, a importância da avaliação funcional antes do tratamento fisioterapêutico é justamente para que a gente consiga dimensionar qual é o tamanho da disfunção do paciente. E quando a gente fala de disfunção, a gente fala de prejuízos ao funcionamento normal do corpo do indivíduo. Eu gosto sempre de diferenciar o diagnóstico clínico do diagnóstico funcional ou cinético funcional ou diagnóstico fisioterapêutico. O médico ele vai diagnosticar a doença, identificar a doença. Então, por exemplo, o médico ele vai diagnosticar, você vai a um ortopedista ou vai a um neurologista e ele diagnostica uma hérnia de disco. E ele observa, através de alguns exames, que essa hérnia está gerando compressão em alguma raiz nervosa, em algum trajeto de nervo que saia da sua medula espinhal. Esse é o papel do médico fazendo o diagnóstico clínico. No entanto, isso para o fisioterapeuta não é suficiente, porque essa hérnia de disco, essa compressão nervosa que vai acontecer a partir dessa hérnia de disco, vai gerar uma série de comprometimentos na realização da função normal, da coluna, dos membros inferiores, se for uma hérnia lá na região lombar, né, aproximadamente, ou dos membros superiores, se for na região cervical. Então, a partir do momento que a gente tem essa compressão nervosa, por exemplo, você pode ter não só uma dor, simplesmente, como você pode ter alterações de sensibilidade, que a gente costuma chamar, que é mais comum, a parestesia, que é uma espécie de formigamento, de dormência, aquela sensação que o membro está dormente, até a perda de força muscular daquele membro que é inervado por aquele segmento nervoso. Até, se isso não for resolvido logo, pode culminar com a perda de mobilidade. Então, tudo isso que eu acabei de listar aqui vai prejudicando gradativamente a função normal de movimentação daquela perna, de movimentação daquela coluna, além daquele desconforto. Existe uma outra coisa chamada de cadeia lesional. O fato de acontecer uma cadeia lesional prejudica ainda mais o desempenho do indivíduo no dia a dia. O que seria a cadeia lesional? A cadeia lesional é quando uma lesão causa um determinado prejuízo funcional e áreas adjacentes, articulações adjacentes acabam tendo que se sobrecarregar para compensar a falta ou a dificuldade de função de uma determinada área e acabam promovendo uma outra lesão. Então é um efeito dominó, um efeito cascata, né, melhor dizendo. Uma lesão leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E normalmente o indivíduo ele sente as consequências da lesão, mas ele não sabe qual é a causa. Então a avaliação funcional mostra para a gente o prejuízo funcional que o indivíduo tem hoje e a gente começa a pegar aquele fiozinho ali e seguir de uma ponta até outra para descobrir a origem daquela disfunção. E a gente vai lá na causa do problema e trata a causa para que aquela função seja normalizada. Então eu costumo dizer que o fisioterapeuta ele não trata a dor, por exemplo. Ele trata a causa da dor, o que fez aquela dor surgir. E aí, consequentemente, a dor vai sumir. Muito bem explicado, naturalmente, como é esse processo. Agora, na prática, como é que ele funciona? O médico fez um encaminhamento para que aquela pessoa possa ir se tratar de uma lesão, por exemplo, no tornozelo, na região do joelho, que é muito comum, né? Para quem pratica esporte, para pessoas que às vezes até têm uma certa idade já e sofrem algum tipo de queda, de torção. A partir do momento que eu chego ao seu consultório, à clínica, onde o fisioterapeuta vai fazer essa avaliação funcional, como é que ela discorre a partir daí? Vamos lá, primeiro ponto é importante esclarecer a primeira frase que você colocou, o médico encaminha o paciente para o fisioterapeuta.
É importante deixar claro que sim, a porta de entrada para o serviço de fisioterapia pode ser sim a partir do médico, pode ser o médico com esse encaminhamento. Normalmente isso acontece pelo SUS, pelos planos de saúde, quando os tratamentos são realizados através dessas formas de financiamento, de custeio do tratamento. Entretanto, é bom deixar claro também que o fisioterapeuta é um profissional de primeira escolha, assim como o médico, né? Assim como o dentista. Então, por exemplo, se você precisa ir ao dentista porque está com uma dor de dente, você não passa primeiro pelo médico para ter o encaminhamento para ir ao dentista. Você vai direto ao dentista. Você não passa primeiro pelo médico para depois ir ao psicólogo se de repente você acha que precisa de um tratamento psicoterapêutico. Então, você também não precisa passar pelo médico antes para ir ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta, como profissional de primeira escolha, ele tem ferramentas suficientes, mais que suficientes, eu diria, para identificar qual é o seu problema. De novo, ele vai fazer o diagnóstico cinético funcional. E durante a sua avaliação, durante o seu diagnóstico, se ele identificar a necessidade de um encaminhamento para o médico ou para qualquer outro profissional para fazer um diagnóstico complementar, né, e a gente exercer a interdisciplinaridade, que são ali vários profissionais da mesma área de saúde atuando em prol do paciente, então a gente faz o encaminhamento. A partir do momento que o paciente chega lá e a gente faz essa avaliação, a gente utiliza diversos recursos, né? Desde a anamnese, que é uma espécie de entrevista que a gente faz com o paciente para entender o quadro clínico, como que ele chegou lá, de quando tudo começou até chegar naquele momento na frente do fisioterapeuta. E a gente vai executar também algumas medidas e alguns testes funcionais. Esses testes funcionais vão mostrar justamente a capacidade funcional residual do paciente, né? O que é que resta de capacidade funcional? A gente já conhece a capacidade normal e a gente vai entender qual é a capacidade que o paciente apresenta naquele momento. Existem também outras ferramentas e ferramentas de alta tecnologia, eu diria, que podem ser utilizadas para auxiliar nessa avaliação. Lá na nossa clínica, na Clínica Musculi, a clínica da qual sou diretor executivo, a gente gosta bastante de utilizar a termografia. A gente pode chamar de termografia clínica, termografia infravermelha, que é um recurso que vai nos auxiliar na identificação local do problema. Às vezes o paciente nem sente desconforto naquela área, mas essa câmera de infravermelho, ela consegue identificar para mim um problema, mesmo que o paciente ainda não tenha sintoma naquela região. De maneira que a gente consegue não só atuar no tratamento, como também na prevenção. É importante a gente falar também desses mecanismos, né, dos exames e outros recursos de imagem, a exemplo desse que você acabou de citar. De que forma eles complementam essa avaliação funcional e qual é, de fato, a importância que ele tem? Já que a gente ouve sempre dizer assim, olha, não conseguiu ainda o profissional diagnosticar o meu problema porque falta fazer um exame de imagem. Sim, entendi. Isso é realmente necessário em todos os casos ou varia de acordo com a patologia, com a necessidade de cada indivíduo, de cada situação? Certamente, Warner, vai variar. Existe uma máxima na área de saúde que diz que a história clínica, a clínica é soberana. Então, diante do quadro clínico do paciente, quando é um quadro clínico muito bem definido, ou seja, quando você fez uma boa anamnese, quando você fez bons testes funcionais, houve um rigor ali na realização dessa anamnese, desses testes e medidas iniciais, você se depara se depara com a clínica do paciente. E essa clínica, muitas vezes, você já consegue matar ali a charada e diagnosticar o problema do paciente. Quando que a gente utiliza o exame de imagem, né? Quando a gente orienta o paciente que busca um exame de imagem, um exame complementar, como por exemplo um raio-x, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada. Quando há uma dúvida com relação ao diagnóstico. Então você sabe que não tem como ser uma outra coisa diante daquela clínica. Mas existem algumas situações clínicas em que diversas doenças e diversas disfunções podem acontecer. Então vou dar um exemplo, agora há pouco eu falei da hérnia de disco. Então, a hérnia de disco costuma causar uma sintomatologia, uma hérnia de disco lombar, costuma causar uma sintomatologia muito semelhante à síndrome do piriforme, que é um outro probleminha. Então, a gente vai pelo diagnóstico diferencial, e aí, como a sintomatologia é muito semelhante, existem testes específicos para a gente diferenciar, a gente chama isso de diagnóstico diferencial, mas se ainda houver alguma dúvida, aí a gente parte para os exames complementares de imagem.
É bom deixar claro que a gente precisa ter esse rigor e não passar indiscriminadamente, não solicitar indiscriminadamente os exames de imagem, primeiro porque são caros, né? E segundo porque também, segundo, mas não menos importante, também colocam em risco a saúde do paciente, já que eles emitem radiação, né? No caso da termografia clínica ou termografia infravermelha, é um exame de imagem de custos bem reduzidos que a gente utiliza dentro do próprio consultório. Não precisa o paciente se deslocar para um outro local. Aquilo que ele investiu na avaliação já cobra o valor desse exame de imagem, é rápido, indolor, não há contato físico com o paciente para realizar esse exame, basta apontar a câmera para ele. É claro que existe todo um rigor técnico de ambiente e tudo mais. E o mais importante, ele não emite radiação. Pelo contrário, ele faz a leitura através da radiação infravermelha emitida pelo corpo do paciente. Então, ele capta essa radiação e nos dá a imagem. A gente entrou no outro ponto também que é importante, que é o uso desses mecanismos tecnológicos, né? O advento da tecnologia acaba favorecendo várias áreas da saúde e na fisioterapia não é diferente. Como é que vocês têm lançado mão desse recurso, principalmente desse aspecto que você acabou de falar, que é da termografia infravermelha? Você tem, inclusive, um assento, né, sócio-diretor da Associação Brasileira, que faz análise, que faz a replicação, certamente, desse conhecimento. Como é que tem sido usada essa técnica, esse aparelho? Isso. Eu sou sócio efetivo da Associação Brasileira de Termologia e também da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Quando a gente fala da termologia, que é o estudo da temperatura corporal, né? A gente não está falando necessariamente apenas de colocar ali o termômetrozinho embaixo do braço para ver quanto que o indivíduo apresenta de temperatura, se tem febre ou se não tem febre. Mas é a partir do conhecimento dessa temperatura e das mudanças fisiológicas que podem ocorrer em torno da temperatura corporal que a gente lança a mão do outro recurso, como eu falei agora há pouco, que é a termografia, né? No caso da termografia, a gente identifica pontos de inflamação, pontos de alteração de circulação sanguínea. Então, a gente vai apontar essa câmera para o paciente e a gente vai observar, por exemplo, se existe uma área de sobrecarga mecânica, uma área onde há maior impacto, maior impactação naquela região, onde teria mais circulação, se tem menos, onde deveria ter menos circulação, se tem mais. Então, a gente consegue só com essa câmera identificar pontos de inflamação, pontos de diminuição de circulação. Alguns profissionais médicos atuam já na identificação até de câncer de mama com esse recurso. E além da termografia, existem diversos outros recursos que a fisioterapia hoje utiliza para o tratamento. Falando da fisioterapia traumato-ortopédica especificamente, que é a minha área, a gente também utiliza bastante a eletromiografia de superfície, não só para avaliar a quantidade de estímulos nervosos que estão chegando em determinado músculo, para a gente entender por que aquele músculo não está contraindo tão bem, por que ele tem algum prejuízo, para identificar qual inervação está associada a esse prejuízo e tratar diretamente na causa, como eu falei, como a gente também utiliza a eletromiografia de superfície para fazer trabalho de biofeedback, ou seja, enquanto durante o tratamento do paciente a gente está estimulando aquele músculo, por exemplo, e aquele músculo está diretamente conectado a eletrodos que nos mostram durante a estimulação daquele músculo o quanto de atividade neuromuscular está acontecendo. E aí tem diversos outros recursos, como eletrotermofototerapia também, que a gente poderia passar o dia inteiro falando aqui. Mas, para resumir, a tecnologia, sem dúvida, tem auxiliado bastante o trabalho dos fisioterapeutas, e o fisioterapeuta que ainda não está adaptado ao uso de tecnologias, tanto para a sua avaliação como para o seu tratamento, está perdendo muito tempo e certamente dificultando a recuperação do seu paciente. Há um aspecto interessante que talvez a gente possa usar como ilustração para quem nos assiste agora e talvez não esteja muito familiarizado tanto com a área da saúde quanto até mesmo com a da fisioterapia, que é uma torção no tornozelo, por exemplo, algo muito comum. A gente vive numa cidade que tem relevo diferente, muitas vezes passa por um buraco, uma calçada que tem ali um declínio, alguma coisa, torce o pé. A primeira coisa que a gente observa, além da dor, naturalmente, é o aspecto de vermelhidão, né? O rubor que fica ali no entorno daquela região que acabou sendo, de alguma forma, lesionada, impactada. Isso daí também já é um indicativo dessa mudança de temperatura que pode ser provocada a partir de um trauma como esse, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Você falou aí da dor e você falou aí do rubor. Isso. Né? A dor e o rubor são 2 de 4 sinais flogísticos, ou seja, sinais inflamatórios comuns. Então, você pode apresentar dor, rubor, que é a mudança da coloração, né, da região, fica normalmente mais avermelhada. Isso. Você pode apresentar aumento de temperatura local e você pode apresentar o edema. E um quinto sinal flogístico, ainda pouco falado por algumas pessoas, pouco considerado, é a disfunção, os prejuízos funcionais. Porque, notadamente, se você tem dor, se você tem edema, você vai ter dificuldade em realizar movimento com aquela região, na entorse de tornozelo que você citou, por exemplo. Então, esse prejuízo funcional seria um quinto sinal flogístico como consequência dos 4 primeiros. E sem dúvida, se tem inflamação, se tem dor, se tem rubor, se tem calor, a temperatura aumentada, se tem processo inflamatório, significa que existe um aumento do metabolismo naquela região. O metabolismo do corpo pode aumentar de maneira sistêmica ou de maneira local, se a lesão for apenas local. Então, se aumenta o metabolismo, certamente vai aumentar a agitação das células, das partículas naquela região, e isso faz com que a temperatura local também aumente. E isso ajuda bastante também na identificação do problema. Quando a gente usa a termografia, que a gente aponta para aquela região e compara com o membro contralateral, a gente consegue nitidamente diferenciar pela imagem onde há inflamação e onde não há. E é importante frisar que a termografia não é subjetiva, tá? Aproveitando o gancho aqui, já que eu falei do membro contralateral. A gente faz a comparação com o membro contralateral, não só de maneira visual, como a gente coloca essas imagens dentro de um software, faz o tratamento dessa imagem. Essa imagem não vai ser a imagem fotográfica que a gente tira com o nosso celular, embora a máquina também nos dê essa imagem, mas ela vai nos dar aquela imagem toda coloridinha. Vermelha, azul, amarela, verde, numa escala que vai a depender do parâmetro que você selecionar de preto a branco, passando por todas as cores ali do arco-íris, digamos assim, né? E aí a gente joga isso no software, faz o tratamento da imagem e após o tratamento dessa imagem, a gente faz cálculos também nesse software que fazem a medição da diferença, a gente chama isso de delta. O delta, a diferença de temperatura de um membro em relação ao outro, e a gente tem alguns parâmetros ali para a gente identificar se há uma sobrecarga ou inflamação leve, moderada, grave ou intensa. Antes de entrar no próximo tópico aqui que a gente tinha deixado pré-definido, eu queria que você me ajudasse aqui a esclarecer para quem nos acompanha também, até para eu aprender um pouco mais. Antigamente a gente falava muito assim, eu estou com uma dor muscular, eu estou com uma dor óssea. E hoje não, né? Já há algum tempo, a gente costuma ouvir os profissionais da área da saúde, principalmente da físio, dizer que você tem um problema músculo-esquelético, não é? Hoje Sim. É dessa forma que se vê. Seria ainda mais complexo o nome, é neuromúsculo esquelético. Ainda arrumei um problema agora, né? O que acontece, Warner? É muito bom você falar isso, porque na área de saúde, na área médica, na área fisioterapêutica, a gente costuma buscar algumas áreas de especialização. Então, por exemplo, eu citei aqui que eu sou especialista em fisioterapia traumato-ortopédica. Mas na fisioterapia você tem o fisioterapeuta dermatofuncional, neurofuncional, tem a uroginecologia, a obstetrícia, a pediatria, a fisioterapia geriátrica, você tem várias áreas. Mas apesar da gente buscar uma área de especialização, para a gente se dedicar um pouco mais ao estudo e ao tratamento de disfunções naquela área específica, é importante a gente frisar que o corpo humano ele segue um princípio básico que é o princípio da unidade funcional, né? Quando a gente fala de unidade funcional, a gente fala que todos os sistemas do nosso corpo estão interligados e um vai exercer função sobre o outro sempre. O que é que acontece? Por exemplo, para a gente contrair o músculo, ele precisa receber inervação, ele precisa receber estímulos nervosos através de nervos que vêm ali da medula espinhal, que vão levar os estímulos ali do cérebro. Mas para que esse músculo, ou seja, eu estou falando aí de sistema muscular e de sistema nervoso, central e periférico, mas para que esse músculo contraia, ele também precisa ser irrigado. O sangue precisa chegar nele para levar oxigênio e nutrientes, porque senão esse músculo morre. Então já estou falando aí do sistema circulatório. Mas quem impulsiona esse sangue através dos vasos sanguíneos para o músculo é o coração. Então já estou falando aí do sistema cardíaco. Só que esse sangue que chega rico em oxigênio para o músculo, ele antes passou pelo pulmão para que houvesse a troca gasosa de gás carbônico por oxigênio.
Então, já estou falando aí do sistema respiratório, do sistema pulmonar. Então, é impossível você considerar que para um músculo contrair, você tenha problemas, tenha estímulos apenas dentro daquele músculo. Ou que se você tiver alguma disfunção muscular, você tenha problema só naquele músculo. Então, um problema vai gerar vários outros, ou vem depois de vários outros já terem acontecido. Então, quando você tem uma dor muscular, sim, a dor pode estar localizada apenas naquele músculo, mas ela vai gerar alguns comprometimentos. Mas muitas vezes, aliás, é muito comum, bastante frequente, a gente pega isso na clínica, no consultório, o tempo inteiro, pacientes que sentem uma determinada dor no músculo, mas a origem da dor não é muscular. Então, você tem uma dor, por exemplo, lembrei de um caso agora, de um atleta de futebol que eu tive a oportunidade de tratar, que tinha dor na região interna da coxa, ali na musculatura adutora. E aí ele veio de algumas clínicas já, tinha feito algum tratamento com alguns fisioterapeutas, e dizia, olha, a minha dor não passa, e eu pegava na coxa dele assim na parte interna e era uma pedra, duro. E a gente avaliou e realmente não tinha nada no músculo a não ser a consequência do problema. Ele já tinha feito alguns exames de imagem que não dava nada. Até que a gente descobriu que o problema, fazendo uma avaliação funcional, uma avaliação completa, o problema estava ali na região lombar, ali entre L2 e L4, a segunda, terceira e quarta vértebra lombar. Eu já ouvi alguns profissionais da área de fisioterapia que lidam de forma mais direta com atletas de futebol, que muitas vezes você tinha um problema muscular que era decorrente de um problema no dente. Isso, pode acontecer. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que não tem relação nenhuma, mas como você bem disse, o dente vem de uma região, na verdade já tem um nervo e está diretamente ligado a esse sistema. Exato. Que naturalmente pode refletir ali no muscular também, né? Exato. E quando a pessoa, por exemplo, sofre um trauma, a exemplo de uma fratura exposta, por exemplo, você acaba interferindo nessas três coisas, né? Sem e dúvida. Como é que você avalia a importância dessas orientações gerais, por exemplo, para uma avaliação, para um procedimento que vai ser feito depois de uma cirurgia, um tratamento pós-cirúrgico, que é tão importante quanto o próprio procedimento para que o sucesso daquela intervenção ali seja garantido? Isso. Bom, seja do ponto de vista da reabilitação de uma lesão ortopédica ou de uma lesão traumática, traumatológica, ou seja, aquela que providenciou uma fratura para o indivíduo, a gente precisa se preocupar bastante com a fisioterapia pré-cirúrgica. Esse é o primeiro ponto, né? Em que momento que a fisioterapia tem que entrar ali? Antes da cirurgia. Muita gente tem a visão de que a fisioterapia é apenas reabilitativa, ou seja, só depois que eu estourar tudo é que eu vou para a fisioterapia, só depois que eu fizer a cirurgia é que eu vou para a fisioterapia. E não é assim. No caso de uma lesão não traumática, que não houve fratura, né, para deixar mais claro, porque existem lesões traumáticas e não traumáticas que não têm fratura também. Mas do ponto de vista de uma lesão que não houve fratura, é importante a gente entender que o trabalho da fisioterapia vai ser para devolver a função do indivíduo e afastá-lo o máximo possível da necessidade de uma cirurgia, né? Porque a gente sabe que todo procedimento cirúrgico é de risco, né? Porque existe anestesia, porque existe ali sequelas provenientes daquela cirurgia. Às vezes o indivíduo eliminou a dor, mas ficou com a dificuldade de movimentação daquele segmento, enfim. E aí existem diversas sequelas. E de novo, é um alto custo, seja para os cofres públicos ou seja para o cofre do indivíduo, particular, do particular, bolso, né? Então, existe um alto custo. Agora, às vezes a cirurgia de fato é necessária e após a avaliação funcional a gente pode nem iniciar o tratamento do paciente e já encaminhar imediatamente para a cirurgia. Mas na maioria dos casos, a gente consegue, com o tratamento fisioterapêutico bem feito, após uma avaliação bem feita, eliminar a possibilidade dessa cirurgia. E isso não quer dizer que o paciente vai eliminar a lesão. Isso é bom deixar claro. Já aconteceu do paciente fazer o tratamento comigo, de hérnia de disco, por exemplo, e ficou bem, voltou a correr, andar de bicicleta, andar a cavalo, fazia tudo normalmente sem dor, ou seja, desempenho funcional total. E ele voltou a fazer uma ressonância magnética de controle e viu que a hérnia de disco ainda estava lá. E ele ligou para mim e falou, doutor Nelson, mas você fez o tratamento, eu estou bem, mas a minha hérnia ainda está ali. Eu digo, mas ela não vai sair dali. A única forma de tirar a hérnia dali é cirurgicamente. Então, o tratamento fisioterapêutico não vai corrigir a anomalia ou a degeneração da estrutura. Ele vai corrigir a tua função, apesar
da degeneração da estrutura. No caso de uma cirurgia para correção de uma lesão de ruptura de ligamento ou de uma fratura, por exemplo, é muito importante e ainda mais importante a gente ressaltar a necessidade do tratamento fisioterapêutico antes da cirurgia para preparar esse indivíduo para a cirurgia. Quanto antes você iniciar antes da cirurgia, maior será a sua recuperação e mais rápida, mais fácil será a sua recuperação e também vai ser muito mais fácil o trabalho do fisioterapeuta. Imediatamente após a realização da cirurgia, você já deve buscar um tratamento fisioterapêutico. A gente tem uma série de problemas com alguns colegas ortopedistas que faz, por exemplo, uma cirurgia para correção de uma fratura de patela ou a cirurgia de uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, muito comum no futebol, exatamente, inclusive. E alguns ortopedistas dizem, olha, 40 dias sem pisar no chão, 45 dias para começar a fisioterapia. Claro que não são todos, graças a Deus, mas isso vai levar esse paciente, consequentemente, a ter uma dificuldade muito maior na sua recuperação e, às vezes, essa demora para iniciar o trabalho de recuperação, de reabilitação, faz com que se criem fibroses ali naquela região e essas fibroses parecem que não, mas elas limitam completamente a movimentação. Então, muitas vezes você perde completamente a capacidade de movimentar ou perde significativamente essa capacidade. E às vezes o fisioterapeuta não consegue mais recuperar como conseguiria se ele tivesse iniciado a reabilitação o mais precocemente possível. Muitas vezes corre o risco do paciente ter que voltar para a mesa de cirurgia para poder apenas recuperar a mobilidade daquele segmento. Então, no caso da lesão de ligamento cruzado anterior, o pós-cirúrgico dessa lesão, na primeira semana esse paciente já tem que estar fazendo tratamento. Entre a primeira e segunda semana, no protocolo, normalmente a gente já coloca o paciente para pisar no chão. Obviamente que ele não vai pisar de qualquer jeito, não vai descarregar todo o seu peso, mas normalmente ao final da segunda semana ele já tem que ser capaz de descarregar pelo menos 50% do peso corporal numa reabilitação pós-cirúrgica de LCA. Então é muito importante buscar a avaliação do fisioterapeuta para que a gente consiga identificar, até porque cada caso é um caso, né? Às vezes o protocolo funciona para uma, não funciona para outro. Então a gente tem que identificar cada situação e diagnosticar o melhor, fazer um diagnóstico melhor e fazer o melhor planejamento terapêutico possível. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o fim desse bate-papo tão saudável, literalmente, né? Sobre vários aspectos aqui da fisioterapia. E eu queria facultar esse instante final para que você pudesse falar de forma direta à nossa audiência, mandando o seu recado para quem nos assiste, dando aquela reforçada nessas orientações de forma sintética para que as pessoas possam contar com o apoio dos fisioterapeutas em todos os momentos, no final das contas, né? Pode falar com a nossa câmera aqui que está voltada para você. Ok. Então, pessoal, primeiramente agradecer a atenção de todos vocês, agradecer a oportunidade ao Arne aqui mais uma vez e dizer que a fisioterapia, de novo, é uma profissão que você pode buscar sem medo, sem problema. O fisioterapeuta é um profissional de primeira escolha que detém conhecimentos suficientes para te dar o diagnóstico que você precisa para realizar o teu tratamento. Entenda que quaisquer problemas físicos que você venha a ter vão gerar prejuízos na sua função. Um problema pequeno ou um problema grande. Quanto maior o problema, maior esse prejuízo. Mas o quanto antes você tratar, melhor para você recuperar. Se você demorar muito, essas disfunções vão aumentar cada vez mais por conta da questão da cadeia lesional. Se você tiver interesse em nos procurar na Clínica Musculi, entre em contato com a gente. Nós temos o e-mail contato@musculi.com.br ou através do telefone e o WhatsApp, que é o 981910947. Teremos o prazer de atender vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu conversei com Nelson Dias, que é fisioterapeuta, mestre em ciências da saúde, sobre diversos aspectos dessa área tão importante e que tem crescido, graças a Deus, né, para a felicidade dos pacientes, de outros profissionais da saúde também, porque contribui de forma muito direta, não só para a reabilitação, mas para a melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que naturalmente podem contar com esse serviço. Eu agradeço também a você que mais uma vez nos acompanha aqui no programa Ponto de Vista e reforço que todo esse conteúdo que você pode estar assistindo agora na tela da TV Assembleia fica disponível também no nosso canal no YouTube e lá você pode compartilhar até pelo WhatsApp mesmo, nas suas
suas redes sociais ou em qualquer outro aplicativo, já que o link é fácil de você fazer essa viralização no bom sentido da expressão e com certeza quem receber vai ficar também bem informado e grato pela sua gentileza. Te aguardo no próximo e até lá!